Muito bom dia, pessoal, que Deus abençoe a sua vida, você que tem nos acompanhado nas nossas redes sociais. Hoje, 5 de abril, domingo, 11 horas, nós temos a nossa escola bíblica na Igreja Batista em Nova Jerusalém. Hoje estamos dando início a uma nova série de estudos da revista Palavra e Vida. Vamos aprender um pouquinho sobre a vida de Paulo nos próximos 3 meses. Estaremos compartilhando com os irmãos um pouco da nossa primeira lição dessa série, a vida de Paulo, ou a vida do apóstolo Paulo. Hoje a lição número 1, baseado em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9 relata um pouco da trajetória da vida de Paulo. Estaremos compartilhando com você um resumo da nossa escola bíblica, que tem como título A Conversão que Mudou a História. Atos capítulo 9 narra um dos momentos mais marcantes da história, a história do cristianismo. O cristianismo, ele e o mundo serão mudados a partir dessa trajetória. Uma obscura seita judaica da época chamada O Caminho dará uma guinada no seu rumo, ou seja, o vinho novo sairá do odre velho, e um instrumento para isso será um fariseu que se encontrou com o Cristo ressuscitado. A introdução da nossa lição narra essa trajetória da vida de Paulo. O fato, segundo os estudiosos, pode ter acontecido cerca de 3 anos após a morte de Cristo. Aqui acontece o seguinte: homens e mulheres do caminho viram o Cristo crucificado. Cristo que foi crucificado. E aí nós observamos a trajetória da palavra de Deus na vida do até então Saulo. E o capítulo 9 de Atos, ele narra o seu estado emocional. O versículo 1, por exemplo, começa narrando que ele estava respirando ainda ameaças. E aí nós vemos um homem contra Cristo, e termina com ele pregando a Cristo, lá no versículo 29. Um homem dominado por Cristo, ou seja, o caminho não morrerá, a perseguição não o abaterá. Um perseguidor teve um encontro com Jesus e levará seu nome ao mundo, mesmo sob perseguições. Isto de tal maneira que nós estudamos sua vida e lições, somos devedores ao ministério do apóstolo Paulo. Com mente e corações abertos, caminharemos pelo ensino, pela vida de Paulo e aquilo que ele traz de lições para as nossas vidas. Essa é a introdução da nossa lição de hoje. O primeiro ponto fala sobre a infância de um menino judeu, a infância, no caso aqui, de Paulo. Pouco sabemos realmente sobre a vida dele, sobre a infância dele, sobre o início da vida dele. Segundo os estudiosos, sua vida como menino, como um adolescente judeu, deve ter sucedido possivelmente assim. Com 5 anos de idade foi alfabetizado e começou a ler as Escrituras. Com 6 foi enviado a uma escola rabínica. Aos 10 foi instruído na lei moral. Aos 11 teve sua cerimônia de tornar-se filho da lei. Assim começou a carreira de um judeu ortodoxo. Entre os 13 e 16 anos deve ter sido enviado a Jerusalém para ser educado como rabino. Eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade, instruído aos pés de Gamaliel, conforme a precisão da lei de nossos pais, sendo zeloso para com Deus, assim como sois todos vós nos dias de hoje. Atos capítulo 22, versículo 3. Então nós vemos uma possível infância do apóstolo Paulo. Como foi então a sua infância? Segundo, quem era então este Paulo? Tanto falado, vamos dizer assim, tanto badalado. Quem era esse homem? Judeu, natural de Tarse, cidade não insignificante da Cilícia, segundo o capítulo 21, versículo 39 de Atos. Não era um qualquer.
orgulhava-se de sua descendência religiosa, orgulhava-se de sua cidade natal. E pela sua cidadania, vindo o comandante, perguntou-lhe: dize-me, és tu romano? Respondeu ele: sou. Tornou o comandante: eu, por grande soma de dinheiro, adquiri este direito de cidadão. Paulo disse: mas eu sou de nascimento. Capítulo 22, versículos 27 e 28. Então ele era cidadão romano com todos os direitos. Sua religião, Filipenses 3, 5 e 6 narra o seguinte: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fui fariseu. Quanto ao zelo, persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível. É extraordinário esse texto, né? Membro da seita mais ortodoxa do judaísmo, ele foi irrepreensível. E aí o autor, o pastor Exaltino, narra essa trajetória da vida de Paulo, quem que era este homem Paulo, e aí ele fala de uma das partes da sua vida espiritualmente, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 9 e 10, pois eu sou o menor dos apóstolos, que nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Cristo que está em mim. Algo extraordinário que o próprio apóstolo testifica de sua vida, de quem de fato é o apóstolo Paulo, de quem de fato foi o apóstolo Paulo. E a palavra de Deus, ela realmente narra este fato aos nossos corações. Onde Cristo entra, ele transforma vidas, circunstâncias, situações. E aí, quando nós olhamos a vida de Paulo e a nossa realidade hoje, nós aprendemos o seguinte: Deus pode proporcionar qualquer transformação em qualquer circunstância da vida. Por quê? Porque hoje nós vivemos, as pessoas estão inseguras, estão cabisbaixas, vivendo situações complicadas, mas quando nós olhamos para a vida de Paulo, é alguém que antes perseguia a igreja, mas que agora teve um encontro com Cristo, é uma nova criatura, é uma nova pessoa, e essa nova pessoa prega esse Cristo que transformou a sua vida. E por ele pregar esse Cristo que transformou a sua vida, ele agora passa então a sofrer perseguições, a sofrer todos os tipos de açoites que pode aparecer. São prisões e mais prisões, situações e mais situações delicadas em sua vida. Mas a lição que ele nos ensina hoje é o seguinte: perseguidor da igreja de Deus e apóstolo, a mudança se deu no caminho de Damasco. Esta experiência o marcou para sempre. Nunca mais Paulo foi o mesmo. A conversão deve mudar uma pessoa, assim como mudou Paulo. O ponto 3 da nossa lição fala dessa transformação. O ponto 3 da nossa lição fala que o evento foi sobrenatural e não uma ilusão, pois foi uma luz mais forte que o sol do deserto ao meio-dia. Capítulo 22, versículo 6 de Atos. Os homens ouviam a voz, mesmo não a entendendo. O poderoso e arrogante perseguidor cai por terra. Uma voz o alcança: Saulo, Saulo, por que me persegues? Versículo 5 do capítulo 9 mostra essa realidade. E o que acontece? O versículo prossegue dizendo no 6 que, atônito, Paulo pergunta: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Pensa no impacto, que choque. Ele não perseguia seguidores de uma superstição, mas alguém vivo, e agora o alcança e o derruba. Jesus é real, Jesus está vivo, o qual Paulo estava perseguindo. Ele caçava seus seguidores, mas o grande caçador dos céus o alcançou e o transformou num novo homem. Não com ódio com que ele caçava, mas com ternura, com graça, com misericórdia o alcançou. O que aprendemos hoje? Quem tem um encontro real com Jesus prova a sua graça através da sua vida, confiando,
vivendo na presença de Cristo Jesus. E o quarto e último ponto da lição fala da disposição de Paulo para o serviço, o qual precisa também ser a nossa disposição. A conversão de Paulo não foi superficial, foi algo radical, algo profundo, que mostrou realmente mudança, que mostrou realmente conversão, que mostrou realmente transformação. Quem é autenticamente convertido tem como desejo principal fazer alguma coisa para o seu Salvador. Como o próprio Paulo mais tarde disse em 2 Coríntios 5,14, pois o amor de Cristo nos constrange. Conhecer o amor de Jesus provoca um santo constrangimento na vida. Quem conhece seu amor quer servi-lo. Muitos convertidos hoje querem entretenimento e que Deus ou a igreja cuide dele, mas nunca se pergunta o que pode fazer pelo Senhor. Uma pessoa verdadeiramente salva, ela é grata e mostra espírito de serviço. Muitos querem ser servidos, mas a vida cristã é servir e servir. Jesus nos deu exemplo, Marcos 10, 45. Pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esse foi o exemplo que Paulo seguiu. Este foi o exemplo que Paulo também deixou aos nossos corações nos dias de hoje. Para pensar e agir, nenhum coração é bastante duro para não ser alcançado pela graça de Jesus. Não deixemos de orar por pessoas sem Cristo, pensando que elas são muito duras e nunca se converterão. Não há limites para o poder de Jesus. O propósito real de Deus para nós só pode ser descoberto em Cristo Jesus. Quem é convertido deseja servir a Jesus. A vida cristã é dedicação a Cristo. Não busca de vida fácil e prazerosa, mas é uma busca por servir a Cristo. Você é convertido? Sirva a Cristo Jesus integralmente, fielmente. Vamos orar. Santo e eterno Deus, através de Tua palavra que nos inspira a vivermos neste mundo hoje, através do Deus de personagens que a Tua palavra nos mostra que foram reais e que nos deixam um legado, que nos deixa exemplo de vida para os nossos dias hoje. Ensina-nos a assim vivermos nos nossos dias, assim como o apóstolo Paulo foi transformado pelo Teu poder e pôde demonstrar o viver para servir. Que cada um de nós, nesta manhã, neste dia, possamos viver para servir ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Este foi o resumo da nossa escola bíblica, às 11 horas, na Igreja Batista Nova Jerusalém. Você pode nos acompanhar aqui. Logo mais, às 7h30 da noite, nós temos novamente uma reflexão bíblica, um momento de louvor gravado na Igreja Batista Nova Jerusalém, onde estaremos transmitindo nas nossas redes sociais. Que Deus nos abençoe.